atrapalhou vocês aí com o rádio foi saber que o Cook ia sair. Devia ter ficado na calada. Depois, é, o emocional pesou bastante. Dá uma hora dessa, 8h28. Aí o pessoal de hamburgueria manda foto de hambúrguer com cardápio. Pessoal de pizzaria, aí você tá aqui. Acho que o Cláudio não estava aqui na hora que eu comentei mais cedo. Por exemplo, aula 9h40, 9h50, 10 horas. Dependendo ali, seu ônibus passa 9h30, ou seu ônibus estava para passar e a aula vai continuar, você pode ir pegar seu ônibus, que é muito melhor você pegar um ônibus e assistir o restante da aula gravada depois do que ficar aqui na João César até 10h30, 10h40 esperando o ônibus. Então, isso vale para você, vale para todo mundo. Mas quando eu comentei isso, você não estava aqui, né? Então, se você tiver que pegar um ônibus, você pode pegar seu ônibus tranquilo. Uhum, sem problemas. Uhum, uhum. Mas eu acho que nem vai ser assim agora, porque a procura foi menor, né? Pelo que o Alisson tinha comentado. Então, provavelmente deve ser semana sim, semana não. Eu até comentei com o Alisson que eu achei que fosse vir um tanto de gente hoje, porque no grupo, a hora que o Diego perguntou, um tanto de gente dando nome, eu falei, ó, esse pessoal aí tá animado. É, o Alisson estava perdido lá embaixo, no anexo. Você perdeu lá também? Um B. É porque ela tá sem microfone. Aí eu peguei e mandei no grupo. Falei, ó, aula será na sala 7. Aí a menina do pedagógico falou, ó, tem um aluno seu perdido lá embaixo. Eu falei, mas eu acabei de avisar aqui no grupo, acho que não deu tempo da pessoa ver. Eu tinha acabado de mandar, ela ainda chegou falando. Acho que, tipo, enquanto eu digitava, você comentava lá embaixo com alguém. Bom, já temos quase 5 minutos. Acho que já deu tempo de chegar a maioria. Não tem todos que chegaram, que participaram dos horários passados, mas é, no decorrer eles chegam. O pessoal que está em casa está conseguindo me ouvir de boa, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Sim. Bom, eu parei nesse parágrafo aqui, né? Só arredar uma barrinha que fica aqui na minha frente. A medicina nuclear é o ramo da radiologia que se fundamenta na utilização da energia nuclear. Como vocês já estão aí já no pique de formar, vocês já sabem, né, da utilização da energia nuclear. E, por exemplo, na medicina nuclear, o PET, que é tomografia por emissão de pósitron é o beta, né, relacionado ao beta. Então, sai do núcleo do
do elemento radioativo. Deixa eu só tirar uma barrinha amarela que fica aqui na minha tela. Enquanto na tomografia por emissão de fóton único, que é o SPECT, que nós veremos melhor mais para frente, utiliza o gama. Então, sim, o gama núcleo também. Então, na medicina nuclear, por exemplo, nós não utilizamos raio-x, né? Porque a energia utilizada na medicina nuclear é energia nuclear. Radioterapia dá para usar raio-x, só que o raio-x não é uma intensidade muito maior do que, né, do que a gente está mais acostumado com sala de diagnóstico. Mas na medicina nuclear, o próprio nome, medicina nuclear. Então, a energia é nuclear. Então, por exemplo, raio-x não acontece nossa medicina nuclear. O mais próximo que um raio-x vai chegar da medicina nuclear é a radiografia, que se o paciente levar impressa, ou no filme, ou no CD, caso médico nuclear, né, peça. Mas nossa energia utilizada na medicina nuclear é energia nuclear. Essa energia nuclear, ela pode ser utilizada para diagnóstico? Sim, que é a maior aplicação que a gente tem, né? E pode ser utilizado para terapia, como, por exemplo, iodoterapia, tratamento de câncer na tireoide. Por isso, iodoterapia, terapia com iodo. Então, tireoide. Trata-se de uma especialidade médica relacionada que se ocupa das técnicas de imagem utilizando partículas ou nuclídeos radioativos. Aí entra o que eu comentei, do pósitron, por exemplo, que é uma partícula. Ou nuclídeos radioativos, por exemplo, o próprio fluor 18, carbono 11, o próprio iodo, o tecnécio 99 metaestável, que são os vários elementos radioativos que nós veremos por aí. A medicina nuclear está para a fisiologia, como a radiologia para a anatomia. Então, vocês conseguirem pegar a semelhança, né? E vocês já conseguem entender a frase pelas várias explicações que eu dei de medicina nuclear. Permitindo observar o estado fisiológico dos tecidos de forma não invasiva, né? Mediante marcação de moléculas participantes nesses processos fisiológicos com isótopos radioativos. Então, na medicina nuclear, a gente não abre o paciente, né? Não observa internamente o paciente via cirurgia. Então, é uma forma de você ver o paciente, né, dentro, né, internamente. Tem até um meme que o pessoal, essas páginas de radiologia do Instagram, compartilha bastante, que na radiologia a gente vê as pessoas por dentro. E é um meme, uma forma carinhosa, né, de retratar a radiologia, mas é muito verdadeira. A gente não precisa abrir o paciente, né? Então, a medicina nuclear soma com essa aplicação. E a segunda parte aqui que fala mediante marcação de moléculas participantes nesses processos fisiológicos. Então, por exemplo, marcação da glicose com o flúor 18, que eu comentei, para poder visualizar o câncer do paciente, por exemplo. A OMS, né? Acho que todo mundo já conhece a OMS, principalmente por causa da pandemia agora. Organização Mundial da Saúde define medicina nuclear como uma especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento e investigação médica mediante o uso de radioisótopos como fonte radioativas abertas. Isso é um ponto importante. Por quê? Se aquele material radioativo que a gente vai administrar no paciente, seja para ele inalar, seja para ele alimentar, para a gente observar intestino, por exemplo, ou seja, via veia, né, administração intravenosa, são fontes abertas. Por quê? Manuseáveis ali, não que fonte fechada, né, selada, também chamada, não seja manuseável, mas a fonte aberta você consegue medir a quantidade. Por exemplo, por que a gente mediria a quantidade de material radioativo para colocar no paciente? Para não colocar uma atividade muito alta. Ou, por exemplo, tem paciente que vai utilizar o iodo, tem paciente que vai utilizar o flúor,
tem paciente que vai utilizar carbono. Vocês vão ver mais para frente, com o molibdênio, o ápice de extração do molibdênio é de 24 horas. Então, você vai lá, tira o máximo de molibdênio do gerador de tecnésio molibdênio, e depois você fraciona aquele material radioativo para vários pacientes. Então, por exemplo, o Alisson chega na clínica de medicina nuclear, ele é o primeiro que chega, vai lá na fonte de material radioativo, na nossa torre, pega lá a quantidade X de material radioativo. Só que aí o Cláudio fala, olha, tem 5 pacientes. Obviamente vai fazer aquela correção de meia-vida, essas coisas todas. Fala, olha, para o paciente X você tira tanto de atividade, paciente Y tanto, paciente W tanto, para o ciclano tanto, para o Beltrano tanto. Então você vai fracionar. Então aí entra a ideia que o material traz para a gente de material de fonte aberta, porque você consegue manusear aquela fonte, você consegue medir, quantificar ali, separar. Uma fonte selada, por exemplo, deixa eu dar exemplo de uma fonte selada. Imagine um dado, desses que o pessoal brinca em cassino. Lá no CDTN, no tomógrafo, nós utilizávamos uma fonte selada de sódio 22. Ela tinha 0,3 milímetros. Era bem pequenininho. Só que ela estava dentro de um dadinho pequeno de 10 milímetros de dimensões, né? Um dado quadrado. Então, ela era uma fonte selada. Não dava para eu pegar a fonte e partir em duas para dividir um com um paciente e outro para o outro. Ela era uma fonte que a gente usava para fazer controle de qualidade do equipamento. Então, era uma fonte selada. No PET para humanos, vai ter fonte selada? Vai, porque o PET para humanos também tem controle de qualidade. Então, vocês conseguiram pegar a diferença de fonte selada para fonte aberta? Não entendi, desculpa. Uhum. Como? No controle de qualidade do equipamento, por exemplo, tem testes de sensibilidade, por exemplo. Eu coloco a fonte dentro do equipamento, do tomógrafo, e aí eu vou colocar a fonte mais para o fundo da mesa e vou ver como é que é a resposta do equipamento. Ele vai me dar um pico, um gráfico em forma de pico, falando, olha, nesse ponto ela tem a sensibilidade, ele percebe, o equipamento percebe a radiação melhor no centro do que nas extremidades, por exemplo. E a geometria do equipamento é para isso. Por exemplo, nós utilizamos a fonte no PET para avaliar a resolução espacial do equipamento. Por exemplo, o que é resolução espacial? Que vocês vão ver mais para frente também. É a capacidade que o equipamento tem de reproduzir uma imagem, respeitando a distribuição de radioatividade ou de atividade que tenha naquele objeto. Então, por exemplo, eu tenho um camundongo que ele tem 2 tumores, um do lado do outro. Um tumor tem 5 milímetros, outro tumor tem 10 milímetros. Aquele equipamento vai conseguir ler aquele tumor de 5 milímetros direitinho ou vai ser só um borrão na imagem? Aí a gente usava a fonte para ver, que a gente ia variando. Deixa eu mostrar de uma forma mais prática. É... Eu abri esse arquivo aquela hora, não usei e vou acabar usando ele agora. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Não, tá aqui. Por exemplo, depois eu trago uma imagem melhor do tomógrafo, mas o tomógrafo que nós usávamos é esse aqui, ó. Olha só que bonitinho, né? E aí, falando da resolução espacial, por exemplo, agora é lembrar dos valores: 0,8, 1, 1,2, 1,5,
Espera aí um segundo. 4, 2,5. Cadê? 4, 13 e 2,4. Então, você consegue ver que esse G1 aqui, ó, o equipamento ele te mostra um canal por vez, parecendo um cachinho de uva. Então, você sabe que se tiver um camundongo com dois tumores próximos nessa dimensão, o equipamento te mostra. Beleza. Olha esse outro cachinho aqui do G2. Você vê os cachinhos, então, que são fontes abertas, porque foi preenchido com material radioativo, com flúor 18. Então, aqui você tem uma visão dos canais também, preenchido com material radioativo. Então, você consegue falar, olha, então, meu equipamento, a resolução dele me mostra que de 13 milímetros o tumor eu consigo ver. Beleza. Esse outro aqui, você consegue ver, que é de 2,4. Mas esse aqui, ó, o G4, G5, G6, você já não consegue ver. Por quê? Você tem vários canais com material radioativo, que no camundongo, por exemplo, seria um camundongo com vários tumores, ou no humano com vários tumores. E você sabe que nas dimensões que esses canais aqui têm, o equipamento não te mostra individualmente. Então, a qualidade da imagem não fica boa. Então, você sabe que o seu equipamento responde bem a partir desse conjunto aqui, ó. Daqui, do G3, G2 e G1, o equipamento responde bem aos tumores observados no paciente, no camundongo. Então, a ideia da resolução é essa. Então, é igual aquela imagem que você pega, você vai tirar uma foto, e aí quem está tirando foto mexe a mão. Aí você olha a imagem, está embaçada, então a resolução dela não ficou boa. Aí alguém vai lá e tira a foto, e com a mão paradinha, a imagem ficou boa. Então você consegue ver, a resolução ficou boa. No nosso caso, nesse dia aqui, nós utilizamos esse simulador aqui, ó, que é esse aqui, né? E esse aqui é o disco que a gente pôs o material radioativo, que era para isso, ver a resolução espacial do equipamento, que era uma fonte aberta. Então eu peguei o material radioativo com a seringa e fui colocando canal por canal. 0,6, 0,8, 1,2, 1,5 e 2 milímetros. Então, imagina colocar um material radioativo dentro de um canalzinho que tem 0,6 milímetros. Deu um trabalho, vocês não medem. Beleza. O equipamento, quando ele lê, nesse grupo aqui, ó, da esquerda, ele leu 1, 2, 3. Então, ele gerou 3 picos. 1, 2, 3, que é o que eu falei. Lembra quando eu falei da sensibilidade, que o equipamento vai ler o material radioativo e vai te dar um gráfico? É esse gráfico aqui, ó. Aqui eu tenho material radioativo. Na borda aqui, ó, eu também tenho. Tá vendo que o gráfico ele dá uma engordadinha aqui pro lado? Então, tá tão perto os tumores, aqui no nosso caso, aqui não é tumor, mas só para nossa prática fica mais fácil. Tá tão perto do tumor que o equipamento ele não lê dois gráficos, dois picos, ele lê um só, porque está muito perto, então o equipamento vê um só. Do mesmo jeito que eu fiz esse teste todo com uma fonte aberta, nós fizemos esse teste com a fonte selada, que eu não consegui achar aqui, depois nesse trabalho que não está. Isso aqui foi só com fonte aberta. Depois, na próxima aula, eu trago a fonte selada para vocês verem. Eu tenho ela no pendrive. A mesma ideia, só que era uma fonte selada. Então, a gente movimentava ela na cama. Acho que aqui não vai ter imagem na cama. Não tem. Movimentava ela na cama. Do mesmo jeito que vocês viram a imagem do ratinho deitado na cama, a gente movimentava a fonte. Então, a gente ia percebendo que no centro, o equipamento lia, percebia o material radioativo melhor do que se estivesse na extremidade da cama, de um lado ou do outro. Então, uma fonte fechada ou uma fonte selada pode servir para esses princípios de controle de qualidade. Quem que vai fazer isso na prática? Vocês. Vocês vão receber um treinamento para poder fazer isso. A instituição que vocês vão trabalhar pode não querer fazer isso. Então, ela contrata alguém que faça isso, uma outra empresa que vai fazer isso. Lá no Hospital das Clínicas, tem testes que são os técnicos e tecnólogos que fazem, e tem testes que é uma empresa terceirizada que vem e faz. Então, vocês podem trabalhar no hospital, trabalhar com humanos e fazer os testes de controle de qualidade de equipamento? Podem. Vocês podem trabalhar numa empresa que presta serviços de controle de qualidade? Também podem. Então, é um passo além de só da visão do paciente, né? Por exemplo.
pessoal que está em casa conseguiu pegar a ideia? Ou ficou um pouquinho abstrato? Tá dando para seguir? Sim. Bom, nós paramos no ponto da fonte radioativa aberta, então vamos pegar a ideia da fonte aberta para a fonte selada. Para a Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular, trata-se da especialidade médica que emprega fontes abertas de radionuclídeos com finalidade de diagnóstico e terapia, né? Quem traz essa segunda parte de definição é a CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, publicado em 2010. Vocês já ouviram falar da Comissão Nacional de Energia Nuclear? De energia nuclear. Eu acredito que vocês tenham visto em legislação, né? Devem ter visto em legislação. O que essa Comissão Nacional de Energia Nuclear faz? O próprio nome diz, uma comissão nacional que é voltada para a energia nuclear. Hoje, ela é um dos maiores fornecedores de radiofármacos para nós. Inclusive, saiu uma reportagem essa semana que o IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas, que fica em São Paulo, no campus da USP, não tem material para produzir radiofármaco para as clínicas de medicina nuclear. Então, ele cessou. Então, tem vários pacientes que iriam fazer ou tratamento ou imagens, não vão conseguir fazer porque não tem matéria-prima. Esses institutos, igual o CDTN, que eu comentei mais cedo, pertencem à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Aqui em Minas é o CDTN e o LAPOC, que é um laboratório em Poços de Caldas. Em São Paulo é o IPEM, que fica na USP. No Rio, o Instituto de Radiobiologia e de Radioproteção e Dosimetria, o IRD, que ele tem uma proximidade de vínculo com a UFRJ. E tem o IEM, Instituto de Energias Nucleares, que aí ele é mais industrial, voltado mais para usina, essas coisas. Rio, São Paulo. Tem o CRCN, que eu não sei a sigla, que tem um no Nordeste, e um fica em Recife e outro fica em Goiás, se eu não me engano. Aí tem um no Nordeste e um no Centro-Oeste. Então, no Brasil tem vários núcleos vinculados à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E é interessante vocês saberem, porque muitas das legislações, inclusive que vão legislar sobre radioproteção, radiobiologia, radiobiologia não, radioproteção, radioterapia, medicina nuclear, nós vamos seguir algumas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, além da vigilância sanitária, por exemplo, tá? Então, saberem da existência da Comissão Nacional de Energia Nuclear é importante. Ela faz pesquisa, que nem eu comentei do PET, e ela faz fiscalização. Está dividindo agora a Comissão Nacional de Energia Nuclear para ela ficar só com pesquisa, agora com o governo do Marcos Pontes, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a CNEM, ou CENEM, vocês vão achar essa dupla variação linguística, vai ficar para pesquisa, enquanto a autarquia nacional vai ficar para fiscalizar. Porque antes a CNEM pesquisava e fiscalizava. E aí não fica tão adequado, né? Você faz uma pesquisa, mas você mesmo fiscaliza, então vai ter um para fiscalizar e outro para pesquisar. Então vai ser uma maneira, a nova maneira que o Brasil vai utilizar para pesquisa, voltado para a energia nuclear. O Brasil vai produzir futuramente, já começou, né? Está no projeto do reator multipropósito brasileiro, que ele vai ser um reator que vai fornecer radiofármacos para a gente. Então, a gente não vai precisar depender de matéria-prima do exterior para o Instituto em São Paulo fazer o radiofármaco, que é o principal utilizado, que é o molibdênio, para a gente utilizar. O próprio Brasil vai conseguir criar, né? E vai ser um avanço importante. Outra aplicação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para nós, vocês sabem que um submarino, ele funciona. Vocês devem ter pensado, o que submarino tem a ver? Vocês sabem que o submarino ele funciona por combustão, né? Ele movimenta por combustão ali, gera
É igual o carro, basicamente, né? Combustão. Então, o submarino ele faz? Quando ele está muito tempo debaixo d'água, ele sobe para poder pegar oxigênio. A mesma ideia que uma baleia sobe para jogar água para fora e pegar oxigênio, o submarino sobe para pegar oxigênio, justamente para manter o motor a combustão. O Brasil está produzindo agora um submarino com reator para fornecer energia. Não um motor a combustão, mas agora um reator, que vai servir também, em certos pontos, que acredito, como pesquisa. Esse submarino, ele não vai precisar subir para a superfície pegar oxigênio. Ele vai ter um reator que vai fornecer energia e ele vai poder ficar rodeando a costa, né, nosso litoral ali, salvaguardando, né, que é a função da Marinha. Então, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, junto com a Marinha, e a Amazul, que é uma empresa brasileira, né, e tem a contribuição da França para a composição desse submarino. Então, assim, a energia nuclear, tal qual a medicina nuclear, que é a nossa disciplina hoje, tem uma aplicação muito vasta, sabe? Muito vasta mesmo. Então, é interessante que vocês fiquem atentos aí com o submarino, com o reator. Inclusive, com a produção do reator, muitos polos de medicina nuclear devem desenvolver, né? Por exemplo, novos núcleos de profissionais, por exemplo. Axial não tem medicina nuclear, por exemplo. Ela vai poder fazer, porque tem um gerador de material radioativo, de radiofármaco para produzir, para entregar material radioativo para ela. Então, possíveis oportunidades de emprego, tá mais para vocês que estão para formar, né, podem surgir futuramente. Não quer dizer que o reator vai ficar pronto amanhã, que vocês estão formando já já. Mas não quer dizer que futuramente o reator não seja uma possibilidade que gerou um emprego que vocês vão poder participar do grupo, né? Então, o reator multipropósito a ser construído lá em São Paulo, pode futuramente gerar um emprego para vocês aqui em Contagem, por exemplo. Eu acho bem legal isso. Bom, eu retratei bem a Comissão Nacional, falei muito amplo, falei do submarino, do reator, vocês conseguiram pegar a ideia? A minha viajada, né, de contexto, vocês conseguiram pegar a ideia? O pessoal que está em casa, conseguiram pegar a ideia também? Sim. Se agarrar alguma linha de raciocínio, vocês falem comigo, que eu repito ou tento trazer de maneira mais clara. Bom, as definições trataram, né, para a gente o diagnóstico e a terapia voltada para a medicina nuclear, e como diagnóstico, é um conjunto de procedimentos de alta sensibilidade, né, para encontrar anormalidades na estrutura e nas funções dos órgãos em estudo, além de permitir a avaliação de recidivas, né, ou seja, quando a pessoa tem câncer e volta, acompanhar a evolução, a remissão ou a progressão de certas enfermidades, como as cardíacas, endócrinas, traumatológicas, renais, pulmonares e oncológicas, sendo um meio seguro e eficiente, em geral, indolor e não invasivo e de baixo custo. Aqui tem um ponto que eu não comentei com vocês. Por exemplo, você tem um paciente que está fazendo tratamento em radioterapia. Então, ele fez o tratamento e ele quer saber como é que está a evolução daquele tratamento. Então, depois de um X tempo que ele fez o tratamento de radioterapia, ele vai lá e é submetido a um exame de medicina nuclear. Para quê? Para ver se o corpo dele tem alguns pontos que vão ficar ativos, né, grosseiramente dizendo, com material radioativo, para ver se aquele volume cancerígeno dele diminuiu, se depois que terminou o tratamento tem alguma metástase ali, se o tumor realmente foi exaurido, né, foi retirado na medida possível, foi inativado, né, da forma mais clara de dizer. Então, é mais uma possibilidade de aplicação de um paciente, né, na medicina nuclear. Por que o paciente de radioterapia ele não pode terminar a sessão de radioterapia e ir fazer o exame de medicina nuclear? Quando o paciente de radioterapia ele faz a sessão, a ideia da radioterapia você tem um volume de tumor e aí você vai inativar aquele tumor. Então, a sua radiação vai, entre aspas, matar aquela célula tumoral. Na prática, pega um pouquinho de tecido saudável para poder pegar todo o volume tumoral
Porque se você pegar só o volume tumoral, corre o risco de algumas células da borda, por exemplo, não serem inativadas. Então, você pega um pouquinho de tecido sadio. E se você pega aquele tecido sadio que foi lesado, ele pode estar num processo inflamatório, por exemplo. Aí você coloca o paciente lá na medicina nuclear, o corpo dele vai, aquela região inflamada, por exemplo, vai perceber aquele material radioativo, ele vai ser atraído para lá. Porque no processo inflamatório, o processo metabólico também está bem ativo, né? É um processo de recuperação celular. Então, o paciente de radioterapia, logo em sessão, se ele for para a medicina nuclear, aonde está inflamado, que é uma das aplicações da medicina nuclear também, vai aparecer, vai ser perceptível, então vai ter uma concentração de material radioativo lá. Então pode dar uma falsa ilusão que ainda tem um tumor, mas não é porque tem célula cancerígena, mas porque está inflamado. Então o paciente pós-radioterapia, em curto tempo, ele não pode ir para a medicina nuclear, então ele tem que esperar um tempo que o corpo é, é, realize aquele processo inflamatório, por exemplo, né, e estabilize para depois o paciente ser submetido. Conseguiram pegar a ideia? Bom, em 1913, o George propõe o princípio do traçador, né, o qual forneceu o fundamento biológico para a medicina em 1913, sendo confirmado por meio de experiências com nitrato de chumbo marcado com nuclídeo radioativo, né, o chumbo 210. Em 1946, o primeiro reator nuclear produtor de radionuclídeos, então, assim, é recente, né? 1946 é logo ali. Se for olhar no período de escala da ciência, né, de desenvolvimento, é logo ali. Em 1951, o Benedict Cassen, ao inventar e construir o mapeador linear, deu início à era do diagnóstico por imagens radionuclídicas. Em 1952, o termo medicina nuclear substitui a denominação de medicina atômica, que fora o primeiro nome da especialidade. Então, lá atrás, né, não era medicina nuclear, era medicina atômica. É uma boa informação para quê? Futuramente, se forem fazer concurso, se tiver, se a banca comentar que vai ter, né, se tiver no edital que vai ter medicina nuclear, eles podem fazer essa troca de nome medicina nuclear e medicina atômica? Pode. Quem não souber vai ficar assim, medicina atômica, isso é pegadinho, né? Mas foi chamado de medicina atômica, justamente porque medicina, um ramo, especialidade ali, né? Saúde, atômica por causa dos átomos radioativos. Então, por isso, medicina atômica. Então, é interessante vocês saberem que já foi chamado de medicina atômica. Em 1954, uma clínica de medicina nuclear no serviço de radioterapia do Hospital das Clínicas foi montada. Então, observem aí como é que a medicina nuclear como é que posso dizer, moderno pelas beiradas, né? Que é uma clínica de medicina nuclear no serviço de radioterapia. Então, assim, perceberam que um método novo de diagnóstico, até porque a medicina nuclear também tem terapia, estava chegando e falou, olha, vamos trazer que é uma possibilidade interessante. Onde começaram as primeiras aplicações de iodo radioativo nas glândulas tireoides. Tá? Em 1957, Hal Unger desenvolveu a câmara de cintilação. Nós veremos essa câmara de cintilação, não necessariamente a do Hal, né? Mas nós veremos a aplicação da câmara de cintilação. Um sistema de formação de imagens que não exigia, né, que o detector fosse movimentado e que apresentava maior resolução geométrica, além da possibilidade de se obter projeções diferentes de uma mesma distribuição de radiofármaco. Que projeção diferente? Na medicina nuclear, primeiro faz a imagem do paciente, o que seria um AP, porque você faz uma verificação do material radioativo que vai estar na região anterior do paciente, depois você faz uma posterior. Então, quando vocês forem ver imagens como eu mostrei ali, vocês vão ver, embaixo está escrito anterior e a outra vai estar posterior.
É diferente da tomografia, da ressonância, que faz um 3D, né? E roda o paciente, desvia e tal. Futuramente a gente vai ver que na medicina nuclear vai dar para fazer. Por quê? Vão surgir equipamentos híbridos. Do mesmo jeito, quando a gente fala assim, vê uma reportagem, o tigre de não sei o quê, um animal híbrido, então porque misturou duas espécies. O carro é híbrido, então ele funciona gasolina e energia, né? Na medicina nuclear também vai ter. Nós vamos juntar o PET com uma tomografia. Então, vou poder pegar a imagem funcional e juntar com a imagem anatômica e casar as duas. E aí, o que ganha com isso? O médico que antes não sabia onde estava a localização anatômica daquele tumor, ele passa a ter a imagem anatômica somada à imagem fisiológica, e ele fala, opa, agora eu já sei onde está esse tumor. Então, cirurgicamente, fica muito mais fácil. Radioterapia também fica mais fácil. Você vai ter uma localização mais concreta de onde aplicar aquele feixe de radiação para lesar as células cancerígenas. Então, vai ser um avanço significativo. Tem isso para os camundongos também? Para pequenos animais? Já tem também. É bem mais caro. O equipamento híbrido ele é mais caro do que o equipamento individualizado. Até porque eles são duas modalidades em uma só, né? Então, vai ser mais caro mesmo. Essa parte que já foi. O grande poder diagnóstico da medicina nuclear se firmou quando Paul Harper e sua equipe introduziram o radionuclídeo 99 metastável tecnécio como marcador, que é o que a gente chama de tecnécio 99 metastável, tá? O 99 porque referencia, né, ao tecnécio, e o M de metastável, né? Eu acho que essa parte de descrição dos elementos não é novidade para vocês já nessa altura do campeonato. Vocês devem ter visto isso bastante em física e tal. Em radiobiologia também. O radionuclídeo, o tecnécio 99 metastável, possui meia-vida de 6 horas, energia de 140 keV, é continuamente produzido pela desintegração do molibdênio 99. E sua extração periódica possibilita um fornecimento constante na forma de gerador nos próprios centros de medicina nuclear. Vamos por parte. Essa informação do tecnécio possuir meia-vida de 6 horas e energia de 140 keV é uma informação que vale para vocês levarem para a vida. Por quê? Diversos métodos de exames que nós veremos utilizam o tecnécio. E aí, eu, inclusive, eu deixei para todos os exames a afirmativa de meia-vida e energia. Porque é um assunto muito corriqueiro dentro da clínica, de falar, energia de 140 keV, a minha vida é só de 6 horas. Então, por quê? Já está tão batido aquele assunto do tecnécio que é bom vocês já terem essa informação guardada com vocês para quando vocês forem para a prática. O tecnécio é um que pode cair na prova perguntando ou afirmando de maneira correta ou afirmando de forma errada as horas de minha vida e a energia? Pode. É um dos poucos elementos que eu vou poder mexer com vocês, porque eu vou falar tanto da minha vida dele e tanto da atividade que eu quero que vocês saiam, terminem a disciplina sabendo a minha vida e a energia dele. Tecnécio. Nós vamos falar dele em específico, desse processo de geração dele, vocês vão ficar mais afiados com isso. Bom, falta um minuto para encerrar aqui, para o Zoom encerrar. Podemos encerrar aqui, voltamos daqui 5 minutos? Sim? Pessoal que está em casa, tudo bem? Tudo bem. Então, até daqui 9h11 nós voltamos. Sim.